gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e é mais um vídeo do projeto Play de Verdade, que é aquele projeto que o YouTube fez pra gente debater, falar sobre diversidade, equidade. E nesse vídeo a gente tem um convidado muito especial que já é muito conhecido aqui nesse YouTube todo, tanto por ele quanto pela conge dele, que eu também sou muito fã, que é youtuber também. Já eu apresento pra vocês, mas antes eu queria falar uma coisa séria. Nós que estamos aqui na internet, nós estamos o quê? Vulneráveis a receber alguns tipos de comentários que na vida normal, entre aspas, a gente não tá tão habituado. Porque a gente se expõe, né? Tanto aqui, quanto nos stories, vídeo no YouTube, Twitter, etc, né? E o preço que a gente paga por se expor nessas redes sociais é o quê? Pessoas dando pitaco na nossa vida! E eu falo sobre isso, né? Eu tenho problemas com pessoas que dão muito pitaco na minha vida, porque apesar de eu estar aqui, não significa que essa pessoa tem direito de falar qualquer coisa sobre mim, não, meu anjo. Claro que a maior parte das pessoas e dos comentários são comentários positivos. Mas, anjo, quando bate aquele comentário ali que te toca de um jeito, que te ofende, que te afeta, tu fica com aquilo na cabeça e não importa que tenha 100 milhões de pessoas falando o contrário, aquela pessoa te toca ali, te incomoda e te faz sofrer, assim, eu sinto isso. Mas antes da gente começar a falar sobre esses comentários que a gente não gosta de receber, comentários sem noção, né? Queria dizer que esse é um vídeo patrocinado pelo Bradesco, que faz parte de um movimento que se chama Aliados pelo Respeito, que já realizou diversas ações relacionadas à equidade de gênero, raça, LGBTQIA+, pessoas com deficiência. E um desses projetos é o Bravos Ubuntu, que junta o quê? A negritude, artes e empreendedorismo e potencializa esses artistas negros e suas brasilidades. Tá vendo aí, gente? É o Bradesco apoiando ações culturais e fazendo com que a gente consiga transformar arte em negócio. Gostou? Se a gente prestar atenção nesses grupos que o Bradesco apoia, com certeza vamos ter ideia do quanto essas pessoas já viveram essas situações que eu vou falar agora. Nós, mulheres, favelados, pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, enfim. Mas agora eu vou apresentar o meu convidado. Yes! Seja bem-vindo, Jonas Maria! Ei, galera, como é que vocês estão? Prazer estar aqui no seu canal, Blue. Meu nome é Jonas Maria, para quem me conhece. Eu sou escritor, eu tenho alguns contos publicados, né? Contos infantos juvenis e tal. E sou criador de conteúdo. Eu tô no YouTube, onde eu tenho um canal onde eu faço análises de filmes, séries, que envolvam a questão trans, né? E de gênero no geral. Também tem um podcast chamado Degenerados. E tem um clube de leitura, onde eu promovo a leitura e discussão de obras que envolvam pessoas trans. E acho que é isso. Eu não sabia que você tinha clube de leitura. Eu super quero fazer com os baixarrendinhas também. Que legal. Depois a gente troca figurinha pra você me explicar como funciona, pra me dar umas dicas. É muito bom. Foi foi um presente. Eu fiz esse ano. A gente já leu 6 livros esse ano, assim. Muito bom mesmo. E é bom porque às vezes a gente lê um livro e fica com vontade de debater com alguém, mas aí as pessoas ao nosso redor não leram, então eu acho que todo mundo entra na mesma página, né? É ótimo, é ótimo. É literalmente na mesma página. Então, gente, eu convidei Jonas aqui pra falarmos sobre esses comentários sem noção que a gente recebe, né? Eu, por ser uma mina favelada, periférica, Jonas, por ser uma pessoa trans, um homem trans, coisas que a gente ouve no geral, acho que vai ter bastante coisa em comum até, viu? Eu imagino que sim. Porque gente sem noção, meu anjo, olha, vou te contar, hein? E aí eu selecionei algumas expressões, Jonas, e a gente debate. Jonas, me conta um pouquinho, assim, Legal. Você veio de uma família já estruturada, classe média, você era baixa rendinha, como é que era? Tem que me contextualizar no canal, né? Claro. Eu morava com a minha mãe, meus pais eram divorciados, e eu com a minha mãe morou por muitos anos em casa de aluguel, né? Venho de escola pública. Mas meu pai, ele tinha uma condição melhor, né? Ele não pagava aluguel. Quando ele faleceu, a casa que era dele veio pra mim. Então, estou nesse lugar. Entendi. Isso faz sentido? Tipo, não é uma pessoa que informações? está ali ostentando, mas também não. Não. Sabe o que eu chamo? Pobre Prime.
Que é a pessoa que não tem muita coisa, mas assim é pobre ainda, porque, né, a gente tem que ter consciência de classe. Certamente. Já vamos começar com uma frase clássica que eu recebo, e eu aposto que você deve receber alguma coisa do gênero, que é: você nem parece que é pobre. Esse eu já cansei de falar. Assim, gente, pelo amor de Deus, quando pobre tem cara. Você recebe muitas mensagens do tipo: você nem parece um homem trans? Dentro da comunidade, na verdade, isso é muito comum, na verdade, né? E as pessoas, elas usam essa frase, inclusive, como um elogio, né? Quando eu falo, sou uma pessoa trans, e a pessoa fala, nossa, mas você nem parece trans, você é tão bonito. E isso a gente entende como um problema, né? Porque parece que a pessoa tá assumindo que pessoas trans são feias e que elas conseguem apontar quem é trans, né? E não dá pra apontar. Geralmente esses apontamentos vêm de uma ideia muito estereotipada do que são pessoas trans e de como essas pessoas trans deveriam parecer. Então é muito comum as pessoas falando isso. A gente considera até meio transfóbico essa ideia, porque já vem disso, né? Já vem desse preconceito, com uma ideia, já um preconceito formado do como uma pessoa trans se parece, né? Ai, ninguém merece, né? E assim, vão ter várias... E cara, é muito doido. Porque quando você pensa numa pessoa trans, existem várias fases do seu processo, né? Então vai ter pessoas que vão performar mais uma coisa ou outra, e nem por isso significa que você é menos trans ou mais trans, ou você não parece, enfim. Eu acho... dá um probleminha, até assim. Porque... e a comunidade... É que... Uma coisa que eu percebo também, Blue, é que, tipo... as pessoas... as pessoas não têm contato com a comunidade trans. É muito raro. Quem tem, geralmente tem com base em filmes que assiste, ou então na grande mídia, né, quando aparece em novela, quando aparece em programas de auditório. E essas fontes de referência, elas são muito complicadas, né? Muitas delas apresentam mais uma vez, essa visão estereotipada de pessoas trans, e geralmente é uma só, é uma narrativa só, né? E geralmente é um tipo de pessoa trans, que é aquele tipo que realmente tem uma passabilidade cis, que você realmente, você olha, você não diz que é trans. E isso é de propósito, porque é justamente essa imagem de pessoas trans que a mídia gosta de explorar, porque tipo, vejam só, essa pessoa você jamais diria que é uma pessoa trans, né? Então explora muito esse aspecto, é uma especularização da nossa imagem, uma exotificação, e aí as pessoas ficam com essa imagem na cabeça. Então eu vejo que vem muito disso, né? Eu particularmente não fico tão... Como eu tô na internet eu falo disso, pra mim é muito natural eu querer explicar, né? Porque eu me proponho a isso. Mas quem não é trans, realmente, quem não está na internet se propondo a falar sobre isso e a explicar às pessoas, é muito cansativo, né? Sabe o que me veio na cabeça, assim? Nem tava no roteiro. Mas aquela novela que tinha menina, não sei nem se é assim que se fala, também tenho muita coisa pra aprender. O que é? Qual novela? Não lembro o nome, mas é aquela da Globo, bem famosa, que tinha um homem trans de todo o processo. O que você achava desse personagem? Muito estereotipado? A Força do Querer. Ivana, Querer, né? A Ivana. Era a Ivana, e aí depois veio o Ivan, né? Eu achei um personagem até rico em alguns sentidos, porque trouxe uma outra complexidade ali, porque o Ivan, ele não só era um cara trans, como ele também era um cara trans gay, né? E isso as pessoas geralmente tem uma certa dificuldade em entender que a pessoa trans não necessariamente vai se relacionar com alguém do outro gênero. Então tinha isso. A novela também trabalhou muito bem essa questão da mãe, de como que a mãe estabelecia muitos... ele demandava muito, né, do filho. Tinha uma visão muito estereotipada dos papéis de gênero, né? Ela tinha aquela visão de que a filha dela deveria ser uma princesinha, muito educada, não deveria praticar esportes. Era uma visão bem enquadrada, né? Do que deveria ser uma mulher, né? Então isso foi muito interessante, porque ela foi... A mãe dele evoluiu de uma forma muito interessante no decorrer da novela. E ela era o ponto de referência que o público tinha, né? Era o mais próximo que o público tinha em relação à família, né? Muitas pessoas iam se identificar, muitas mães se identificavam com a Joyce.
Então, assim, nesse sentido foi muito bom. Mas também tinha muitos estereótipos, né? Um exemplo é que na novela o Ivan se olhava muito no espelho. O tempo todo estava se olhando no espelho. E isso é um estereótipo dentro das mídias, né? Todo filme trans que você assiste, a pessoa trans tá olhando no espelho. E aí ela se olha com ódio. É sempre essa imagem. É a pessoa trans que se olha, ou ela vai virar o rosto porque ela não quer olhar aquilo, ou então ela odeia, ela se machuca, ela não quer ver o que tá ali. E isso a gente já critica há um tempo na comunidade, né? Sobretudo essa questão do espelho. Qualquer pessoa aqui, se vocês forem assistir um filme trans, reparem isso. A maioria dos filmes trans tem uma cena do espelho e isso é extremamente um clichê, né? É um clichê. Dentro do cinema trans. E assim como o pobre também é muito estereotipado. Principalmente nas novelas e nos filmes. Verdade. Me dá um pouco de problema. A representação. Eu problematizo quando botam pobre pra falar problema, quando fala errado. Eu fico, ai gente, pelo amor de Deus, será que não já... Eu nunca tinha me atentado. Será que nunca pensaram que na favela vai ter gente que sabe ler, escrever, tem médico, tem bombeiro, enfim, né? São essas coisas assim que eu fico, nossa! E sabe o que eu quero fazer? Eu quero começar a oferecer mesmo serviço para que quando as novelas e os filmes forem fazer personagens de núcleo pobre, favelado, me chamar pra eu pontuar. Tu sente também? Pra construir. Tu queria fazer isso? Tu sente que talvez precise de pessoas ali no meio pra saber escrever, roteirizar melhor e quebrar um pouco esses clichês, esses paradigmas? Dentro de filmes, por exemplo, na novela Força do Querer, eu sei que teve sim uma pessoa trans dando auxílio a Glória Pires, né? Se não me engano, foi a autora da novela. Não, mulher. E aí... Glória Pires não, Glória Pérez. Glória Pérez! Ô, meu pai. É a autora da novela, gente. Teve gente auxiliando ela, né? Mas eu entendo também que existem alguns limites. Tanto é que, ao mesmo tempo que teve coisas muito positivas, havia alguns outros entraves ali, né? E eu sei que em filmes tem isso, às vezes. Só que, por exemplo, tem um filme trans que chama Girl. Não sei se você já assistiu. Já assistiu? Tá na Netflix. Tá na minha lista. Tá na minha lista esse. É uma bailarina. Aí, o filme é inspirado nessa bailarina que é trans, né? A história dela. E aí contam, né? O diretor fala: a gente chamou a menina e ela que escolheu o ator. E aí, aquela coisa, né? Vou trazer essa pessoa trans pra mostrar que houve um envolvimento. Só que o que acontece? Esse filme Girl é um dos piores filmes trans que existem. Ele é extremamente estereotipado. É um filme que a gente fala que é um filme de pessoa cis pra pessoa cis, né? E aí tem vários problemas. Eu até tenho uma análise no meu canal sobre esse filme. Só que o que acontece? Essa menina, de fato, é a história dela. E ela até que escolheu o ator que fez ela no filme. Só que ela não é uma especialista nisso, né? Ela só é uma bailarina trans que tipo, vamos chamar ela aqui. Eu acho que isso faz muita falta. Alguém que é especialista e que tá treinado, que tem esse olhar crítico e voltado para mídias, para realmente saber filtrar e saber o que colocar ou não. Porque eu não acho que é só um caso de chamar alguém que para ver se tem algum problema. Eu acho que uma pessoa que vive aquilo realmente vai conseguir contribuir. Mas ela não tem um olhar profissional, né? Eu acho que é isso que muda a questão. Às vezes a gente tá dentro de um meio que não necessariamente só porque a gente entende muito bem, né? Eu acho que por isso que tem que ser alguém mais... Eu também concordo com tudo, estou tendo uma aula aqui. Jonas, perguntam muito qual é o seu nome verdadeiro, entre aspas. Pergunta... O que acontece muito é isso, né? As pessoas falam, mas qual... Eu falo, meu nome verdadeiro é Jonas. Aí as pessoas falam, mas qual que é o nome que você tinha antes, né? E a gente entende, isso não é nem uma questão minha, pessoal, uma questão unanimidade da comunidade. A gente entende que essa pergunta, ela é muito invasiva e ela não ela não é pertinente.
né? Por que você quer saber qual que era o nome anterior, né? Eu tô falando que o nome é esse agora. E é isso, né? Isso é muito indelicado, né? Não sei se as pessoas aqui convivem com pessoas trans, ou se tiverem a oportunidade, evitar esse tipo de pergunta, né? Porque realmente é uma coisa que... Não faz sentido. Não faz sentido, né? E aí e pode ser um gatilho pra muitas pessoas, né? Muitas pessoas trans, elas trocam de nome e tipo, é bola pra frente. Às vezes é um nome que tava remetido a uma vida que ela tinha, que ela já não quer mais pensar nisso, não quer mais lembrar. Às vezes é uma história muito difícil pra ela e tipo, é uma vida nova, sabe? Muitas pessoas encaram essa mudança de nome como uma vida nova. É dali em diante. Como um marco, então, né? É um marco, é uma mudança muito simbólica, né? Uma coisa que eu passo, porque eu me relaciono com mulheres também. Então eu recebo essa pergunta, porque eu me relaciono com mulheres. E imagino que você, por ser um homem trans, você também receba esse tipo de comentário e pergunta, que é: como que vocês transam? Por que diabo a pessoa quer saber da nossa vida sexual? Gente, pelo amor de Deus, que pergunta invasiva. Você não pergunta isso pra um casal cis hétero. Você não pergunta isso pra ninguém, não faz sentido. Fico logo revoltada. A gente que é da comunidade, a gente tem muita coisa que facilitaria se a pessoa parasse e perguntasse: ah, mas se a pessoa me fizesse essa pergunta, tava tudo bem? E as pessoas, muitas pessoas têm meio sonsa, né? Fala assim: ah, claro que poderia me perguntar isso, tudo bem. Só que não tá tudo bem. A gente sabe que não tá. É que nem perguntar do genital da pessoa trans. Tipo, mas você fez a cirurgia? Um dia eu tava numa loja, eu fui fazer fui comprar uma blusa. E aí eu perguntei pra moça da loja: ah, vocês aceitam nome social no cartão aqui? Porque ela tinha me oferecido um cartãozinho da loja pra ganhar desconto. Falei assim: opa, desconto, a gente quer, né? Falei assim: ah, legal, mas vocês aceitam o nome social no cartão da loja? Ela falou assim: aceita. Falei assim: ó, que bom, então vamos lá fazer o cartão. Aí subi. Só que aí, quando a gente tava subindo a escada rolante, eu acho que a mulher se tocou o que tava acontecendo. Do nada, a pessoa no meio da escada rolante falou assim: ah, mas você já fez a cirurgia pra mudar o seu sexo? Aí eu fiquei sem reação, porque tipo, eu tô indo fazer um cartão com meu nome, eu vim comprar uma blusinha, por que você tá me perguntando isso do nada? E assim, isso é muito frequente, as pessoas não têm nem ideia do quanto que as pessoas perguntam isso no dia a dia, como se fosse algo natural. Por fim, que a loja nem aceitava o nome social, ou seja, fiquei sem o cartão, falei assim: então não vou fazer, você não pode colocar meu nome social. Acabei de passar por uma situação constrangedora. E aí se você vira pra pessoa e pergunta: e aí, quanto você tem? Quantos centímetros você tem no seu genital? A pessoa não vai responder. Tipo, isso não é uma pergunta viável pra se fazer. Pra ninguém, então, assim, sabe? Não, isso não... A não ser que você vá fora de contexto. Se relacionar sexualmente com a pessoa, aí eu gosto de conversar pra entender, né? Porque assim, a gente tá muito acostumado também a ver aquele sexo heteronormativo, né? Aí quando existem mulheres, por exemplo, que não gostam de penetração, e aí cabe a você e o seu parceiro sexual do momento conversar sobre isso. Agora, uma pessoa que não tem nada a ver numa loja, olha... Não, o problema é isso, né? É muito fora de contexto, né? Eu acho assim, Blo, que tipo, eu acho que você também deve perceber isso. Eu acho que tem dois tipos de pessoas, né? Assim, generalizando. As pessoas que não entendem, realmente não entendem, e as pessoas que não entendem, mas elas não fazem questão de entender, né? Acho que a pessoa que entende, muitas pessoas perguntam e falam essas coisas, tipo, mas você nem parece trans, na melhor das intenções. Ela não sabe que isso pode ser entendido como uma ofensa, ela não entende as implicações disso. Mas assim, se você explicar pra pessoa, ela falar assim: ah, legal, nossa, eu não sabia, a partir de agora eu vou tentar não fazer isso, né? Na minha família, por exemplo, a minha mãe tem 10 irmãos. Pouquíssimos sabem ler e escrever. Basicamente, todo mundo só sabe escrever o nome. Então, assim, são pessoas que não teve... são pessoas ignorantizadas mesmo, que viviam ali na margem da educação, enfim. E pra eles, tem algumas coisas ainda que são muito chocantes, talvez, porque eles não tiveram acesso ao conhecimento mesmo. Enfim, tem
tenho que ficar educando as pessoas? Eu não tenho. Mas eu sei que, como eu estou falando da minha família e eu sei do contexto histórico das pessoas, dela, eu faço questão de pontuar e falar, olha, isso aqui não tá correto não, tia. Olha, não pode ser assim, não faz sentido isso. Mas porque é minha família. Então, assim, eu acho que tudo a gente também tem que se colocar no local de, calma, tudo bem, nem todo mundo sabe, porque tem muita coisa que nem a gente que tem acesso à internet sabe ainda, né? Por questão de conhecimento e não por ignorância, né? Então, é mais sentir mesmo. Se você tem uma certa intimidade, se você quer buscar conhecimento sobre alguma coisa, sei lá, não pergunte a uma pessoa que você não conhece. Mas lógico, se você está falando de uma pessoa muito próxima e você quer entender do assunto para fins de conhecimento, né, de quebrar ali um estigma, eu acho que tá ok. Acho que eu falei e não falei nada, né? Vocês conseguiram entender? É porque na minha cabeça faz todo sentido. Não, mas eu entendi o que você quis dizer, né? Porque tem isso, né? Às vezes a gente esbarra em realidades que muitas vezes elas não tiveram esse contato com várias questões e muitas vezes a gente não sabe, né? Eu acho que é aí que tá a questão. Qual que é o limite? Até que ponto realmente essa pessoa não está em condições de entender, bastante entre aspas, ou ela não quer entender. Sim. Né? E aí encontrar esse lugar em que você consegue compreender da onde que aquela pessoa está partindo e qual que e como que ela vai lidar com aquilo, eu acho que esse é um lugar muito sensível, né? Porque a gente também tem um outro lado, por exemplo, pessoas mais velhas. Muitas falam que no meu tempo não era assim, as coisas estão muito mudadas, eu não sou obrigado a aceitar isso, não sei o quê. E aí é muito sensível realmente, né? Como é que a gente lida com esse ponto? Porque ao mesmo tempo dá sim pra pessoa entender, né? A gente não tá falando nada muito complexo, né, do outro. E também às vezes nem é sobre entender, né? Às vezes é só a questão do respeito. Que isso é uma coisa que a comunidade LGBT inteira tá sempre falando, né? E pontuando. Não precisa aceitar, não precisa compreender, mas você tem que saber respeitar a outra pessoa. E às vezes o respeito pela outra pessoa passa por algumas questões, como por exemplo, se é uma pessoa trans, você precisa aprender a tratá-la de acordo com o nome e o pronome que ela prefere ser tratada, né? E aí realmente, como é que... Aí é o respeito de uma e uma outra pessoa, como é que a gente junta esses dois lados, né? E assim, é um ponto muito delicado mesmo. Demais, que imagino do seu lado, deve chegar uma hora que você tá até meio de saco cheio, né? Não, e isso me fez lembrar uma vez que eu tinha ido numa universidade, eu vi uma palestra, se não me engano, eu acho que era da Neon Cunha, que é uma mulher trans negra, que fala sobre a questão trans. E aí eu tava conversando com ela, e tava eu e a Nathalie conversando com ela depois da palestra, e aí ela falou assim, eu não lembro o que a gente tava falando, mas eu sei que chegou nisso, e ela falou assim, realmente eu me canso de ficar vindo aqui explicar toda vez é a mesma coisa, né? A questão trans a gente mal avança, né? A gente tá sempre tomando as mesmas coisas. E ela falou assim, mas se eu não vier também, como é que essas pessoas vão saber? Se eu não vier, será que outra pessoa vai vir? Às vezes não. Às vezes aquela é a única pessoa trans naquele lugar. E às vezes resta a ela, né, explicar a questão. Porque também se não partir da gente, a outra pessoa não vai saber. Ela não vai entender e ela vai ficar com uma imagem extremamente negativa do que se trata. Então, às vezes, a gente tem nem saída, né? Porque se não for eu, às vezes não vai ter uma outra pessoa tão rapidamente que possa ajudar a construir, né, outras narrativas da questão trans, né? E uma coisa que eu fico incomodada é quando as pessoas trans ou a galera LGBTQIA+, são convidadas só pra falar disso. Saiba que esse é o único, exclusivamente, conteúdo que você vai falar disso. Nos próximos que você vai gravar comigo, nas próximas collabs, a gente vai falar sobre coisas completamente aleatórias da vida, porque a sua vida não se resume só a ser um homem trans, né? Você sente também que as pessoas te convidam só pra você falar sobre isso? Eu sei que eu tenho uma amiga, a Mandy Kenzie. A Amanda tá toda hora indo no portão ver se as lhamas. Aí não é. Não é todo dia que tem lhama em casa, né, gente? Que vai chegar lhama. Que uma vez ela fez um desabafo. Chique.
Ela falou assim, gente, eu não aguento mais vocês ficarem me chamando pra falar sobre eu ser uma mulher trans. Me chama, sei lá, pra falar de maquiagem, de uma coisa normal que uma mulher faça, sabe? Uma coisa normal, entre aspas, porque nem toda mulher também faz. Mas vocês entenderam. A militância saindo demais, tá longe demais aqui. Mas assim, eu entendo bem a Mandy, né? Porque a Mandy, ela tá há anos nesse YouTube, né? Sim. Ela deve estar exausta. E quando ela... Eu não sei quando que ela começou, mas faz muitos anos, né? E naquela época tinha pouquíssimas pessoas trans no YouTube. Sim. Ainda tem poucas, né? Se for pensar. Então ela deve estar exausta. Eu ainda eu entendo que eu tô na minha juventude, Blô, sabe? Porque eu comecei recentemente no YouTube. Eu comecei ano passado, 2020. Começo do ano passado. Então eu tô bem fresco. E assim, eu já fazia coisas antes e tal. Mas como é um lugar que eu quero estar e eu estou me propondo a falar sobre isso, pra mim até é tranquilo. Mas hoje em dia já tem muitas pessoas trans que realmente já estão saturadas, né? E querem pensar em outras coisas, estar em outros lugares. E eu acho que isso é muito importante se levar em consideração também, né? Porque realmente, né, cansa um pouco, né, ficar falando. E é sempre as mesmas coisas, não é como se a discussão estivesse avançando, sabe? A gente repete as mesmas coisas sempre, porque parece que não vai, né, as coisas não encaminham. Sim. Ai, gente, complexo. Você conhece Você tá há quanto tempo no YouTube? Eu tô no final de 2019, se eu não me engano. Não tô. Tá jovem também. Também sou uma menina. Sou uma adolescente. Você conhece a Botinha? A Bota? Botinha? A Botinha, que agora é uma mulher trans e ela se chama Alexa. Eu sempre fico muito feliz quando a pessoa consegue ter uma rede de apoio no qual ela consegue ser quem ela é tão cedo. E o quanto isso impacta outras pessoas bem jovens, uma galera jovem que tá se entendendo, né? Porque eu imagino que seja um processo. Então, nossa, quando ela falou assim pra mim, fiquei toda arrepiada de cima a baixo. Eu falei, é ela! Eu amo. Eu fiquei feliz também de ter visto, né? E são outros tempos, né? Antigamente a questão trans ainda é muito invisibilizado, mas no passado, então, a gente não tinha quase nada. A referência era a TV e a TV não é uma referência segura pra se ter. Fica a dica pra vocês, gente. Inclusive, me chamem pra fazer núcleo de pobre que adora de favelado, que eu vou ensinar vocês que favelado sabe falar corretamente, tem favelado graduado, tem gente... Gente, pelo amor de Deus, eu fico impressionada quando eu vejo aquele núcleo de novela de galera pobre, né? Que a parede não tem reboco, que a geladeira é aquela de 1980. Eu fico, amado, tu já entrou numa kitnet aqui no morro? Tudo no porcelanato, tudo rebaixado no gesso. Pelo amor de Deus. Eu acho também que eu imagino que seja, é um estereótipo bem frequente até. Do pobre feliz. Nossa, eu fico pra morrer. É porque o pobre tem uma felicidade no coração, uma alegria. Felicidade, uma humildade. Eu fico, gente, pelo menos. Mas eu vejo muito como essa ideia de... Aí eu não sei, tá, gente? Aí sou eu só pensando agora. Mas essa conformidade, né, com esse status quo que a gente vive, né? Tipo, você nasceu pobre, você vai morrer pobre. É uma romantização da isso... pobreza, né? É uma romantização, eu fico assim... Jonas, vou trazer aqui a última expressão indagação pra gente finalizar o vídeo. Mas você já recebeu esta pergunta que é: o que seu namorado ou sua namorada acha disso? As pessoas perguntam muito até. Eu até entendo, eu acho que faz sentido a pessoa pergunta. Quer dizer, não faz sentido também, né? Mas eu entendo da onde parte. Faz. Tipo, nossa, mas porque assim, aí a gente tem que separar. Nem toda pessoa trans, né, vai se hormonizar e ou se operar. Mas algumas fazem, que foi o meu caso, né? Eu me operei e me hormonizei. Então, nesse caso, a gente tá falando de uma mudança estética que realmente, né, que também é um processo, né? E é uma mudança que ocorre com o passar do tempo.
Mas é uma mudança considerável quando você tá se relacionando com a pessoa e você sabe que a pessoa que tá do seu lado vai mudar completamente, né? Então as pessoas têm essa curiosidade de saber o que a minha namorada achou, né? No caso, a Nathalie. Assim, eu entendo da onde isso tá vindo, mas eu também não é pertinente você se informar, a menos que você tenha intimidade, né? Com o casal, com a pessoa em si. Eu não acho que nenhuma pergunta, em essência, é necessariamente problemática por si só, né? Mas existem contextos, existem níveis de intimidade. Você também tem que se perguntar, né? Até que ponto isso é uma curiosidade legítima sua, ou até que ponto isso pode estar passando uma exotificação do outro, né? Você vê o outro como uma coisa exótica, diferente. Então, eu acho que tem muito, muito sobre isso. Você se perguntar nível de intimidade, contexto que você está fazendo a pergunta. Essa pergunta realmente, ela faz sentido? Você não está exotificando essa pessoa? Então, acho que se a pessoa só já de se perguntar essas coisas, já elimina muita coisa desnecessária, né? E aí, às vezes, eu fico me perguntando também, mas pra que você quer saber isso? O que vai mudar na sua vida, sabe? Eu fico mais ali nesse meio e talvez eu tenha menos paciência do que você. Eu achei você assim, um cara que tá ali, entendeu? Terapia tá em dia? Essa é a pergunta. Eu não faço. Porque assim, achei calmo, achei empático, tá sempre querendo ver ali o porquê. Porque se fosse eu falo assim, vai todo mundo pra puta que pariu, que ninguém tem a ver com a minha vida. Tá com paciência, né, vô? Eu acho que é porque eu não vivo, né? Então não, mas talvez eu não consiga enxergar. Eu acho que estaria mais pra sua postura do que pra mim. Tipo, eu não tenho paciência pra esse povo e não tem que ter mesmo, assim, sabe? Muitas pessoas trans... o povo até fala, tipo, nossa, mas que agressivo, não precisa disso. Só que, tipo, é exaustivo. Às vezes precisa sim. Porque, tipo, é muito frequente. Imagina, você todo dia, na internet é todo dia, alguém te perguntando uma coisa e, tipo, toda vez tem que explicar, ou toda vez aquela mesma pergunta que é uma ofensa e todo mundo mandando. Então, a comunidade trans já tá bem cansada, tendo em vista todo o contexto que a gente tá. Eu tô eu tô até relaxado demais. Eu acho que essa postura tá mais correta, Blue. E tá tudo bem, tá cansado de responder, tá tudo bem ser uma pessoa mais paciente. Assim, eu acho que a gente cabe não colocar expectativa em cima do outro e fechar um pouquinho aqui e pensar assim, por que eu tô perguntando isso? Faz sentido? E eu acho que é isso, né? Palavras finais, Jonas. Quer falar alguma coisa aqui no meu canal? Quer falar sobre suas redes para meus baixarrindinhas te seguirem, te acompanharem? Pra quem não sabe, Jonas citou Nathalie. Nathalie não sou eu. É minha xará, Nathalie Neri, minha amiga maravilhosa. Que o pessoal vai falar, ué, Nathalie já assumiu outro. Ai, Deus. Não sou eu, gente. É Nathalie Neri, nossa cristalzinho aqui do YouTube. Ai, Blue, eu gostei muito. Espero que... Agradeço muito pelo espaço, pelo tempo. Fiquei muito feliz pelo convite. E pro pessoal que está assistindo, muito obrigado por ouvirem a gente, por me receberem. Tem um canal no YouTube, caso vocês queiram saber mais sobre gênero, sobre transexualidade. Eu falo só sobre isso mesmo, tá, gente? Estudos eu também falo um pouquinho às vezes. Mas faço análises de filme, é bem legal, o pessoal gosta pelo menos. Então ficam todos vocês convidados a conhecerem o canal. E é isso, estou muito feliz de ter estado aqui. Espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Muito obrigada, Play de Verdade, por conseguir fazer com que a gente se conectasse, porque eu já te conhecia, Jonas, da internet, porque eu já fiz algumas coisas com Nathalie, e aí já te conhecia há bastante tempo, mas estou muito feliz de poder te trazer aqui para dentro do meu canal, e eu tenho certeza que a minha audiência vai ter amado esse papo e vai ser muito... útil. Como eu posso dizer? Útil, eu acho que útil é falar. Útil, pronto, é essa. Útil, é isso que vai ser. É isso. Gente, muito obrigada. Não esqueçam de fazer aquelas coisas que a gente faz sempre nos canais do YouTube, que é seguir se você ainda não segue, né? Se inscrever aqui no meu canal, curtir, comentar, ativar o sininho. Vão lá no canal de Jonas também, que eu vou deixar aqui na descrição. É isso e até a próxima. Gente, prazer. Tchau!
Assista a outros vídeos da blogueira.